Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao versículo de número 17. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 12 ao versículo de número 17, dando continuidade ao nosso estudo, a nossa meditação na palavra do Senhor, onde estamos estudando a carta às igrejas da Ásia. Estamos estudando o Apocalipse e dentre alguns estudos, dentre alguns domingos, nós temos já estudado as cartas às igrejas da Ásia. Hoje nós vamos estudar a carta que foi escrita à igreja de Pérgamo. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em oração nesta manhã, agradecidos por aqui estarmos e pedindo neste momento que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa nos trazer compreensão, entendimento, iluminação da Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, nesta manhã, compreendermos e entendermos a Tua palavra, para que esta fique gravada no nosso coração e que em todo o tempo possamos nós aplicarmos a Tua palavra à nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos. Amém e amém, Senhor. Irmãos, hoje, como dizemos, falamos, estamos estudando a carta de Pérgamo, Vamos estudar a carta de Pérgamo, que foi escrita à igreja de Pérgamo. E Pérgamo, ela tem uma ligação muito grande, ou podemos dizer que a igreja do nosso tempo tem uma ligação muito grande com a igreja de Pérgamo, pois, infelizmente, a igreja de hoje, ela tem sido uma igreja muito misturada com o mundo, uma igreja que tem tido um relacionamento muito amistoso com o mundo, e podemos dizer que esta carta, muito mais do que escrita a Pérgamo, muito mais do que dirigida à igreja de Pérgamo, esta podemos dizer que é uma carta que foi escrita especialmente para mim e para você. Podemos dizer que esta carta foi uma carta exclusivamente dirigida a esta igreja, ou à igreja do nosso tempo. Portanto, que nesta manhã, ao nós estudarmos esta carta, ao nós meditarmos na palavra do Senhor nesta manhã, que nós possamos ter o entendimento, que possamos ter a compreensão de que se faz necessário nós aplicarmos esta palavra à nossa vida.
se faz necessário nós compreendermos que aquilo que aconteceu em Pérgamo, ou que acontecia em Pérgamo, é o mesmo que tem acontecido no nosso tempo. Não é apenas um texto antigo, não é apenas uma literatura evangélica, mas é uma mensagem do Senhor Jesus ao nosso coração, à nossa vida. Que nesta manhã, todos nós possamos examinar o nosso coração. E qual era o perigo que estava ocorrendo? Qual era o perigo que acontecia com a igreja de Pérgamo? Aquela igreja, ela estava numa linha divisória muito perigosa. Estava vivendo um tempo muito perigoso, porque eles estavam entre a verdade e a heresia. Eles estavam entre o que nós podemos chamar de politicamente correto. Aquilo que costumamos dizer de alguém que fica em cima de um muro. Esta era a posição daquela igreja. E, infelizmente, esta tem sido a posição da igreja no tempo em que nós temos vivido. Esses dias aconteceu um fato no nosso país e mundo afora, em que uma empresa, ela contrata, ou pensa em contratar uma mulher para que esta fosse a representante dos pais, do Dia dos Pais, como a marca da sua empresa, como uma propaganda da sua empresa, como uma homenagem que ela queria fazer aos pais, mas ela contrata uma mulher que se diz homem para assim fazer. E lamentavelmente um pastor que é reconhecido, como alguém de influência no nosso país, este pastor, ele se portou exatamente como esta igreja se portava. Este pastor se portou politicamente correto. Este pastor se portou em cima do muro. E infelizmente muitos cristãos, ou chamados cristãos, se comportaram da mesma maneira. Nós precisamos compreender aquilo que Deus estabeleceu. Nós não temos nada contra a opção sexual de ninguém, mas uma mulher jamais vai substituir um homem no seu papel de pai, e assim como também um homem jamais vai substituir uma mulher no seu papel de mãe. Na essência, alguém pode dizer, existem pais que são ruins, existem mães que são ruins. É verdade, mas um não vai substituir o outro. Há sempre o papel do pai, há sempre o papel da mãe. O filho, quando olha para o seu pai, para aquele que o gerou, verá sempre ele como pai. Independente de ter um relacionamento muito próximo, independente de ter um relacionamento muito pertinho, independente disto, mas ele terá a figura do pai, a figura masculina e a figura feminina. E nós não podemos deturpar isso. E este pastor, reconhecido aí nacionalmente como até alguém que se fala muito de família, ele se portou vergonhosamente em cima do muro. Nós precisamos ter uma posição. O cristão não pode ser politicamente correto, ele não precisa ser mal educado, mas ele não pode ser politicamente correto. Nós temos um lado, nós temos uma posição, e esta posição não pode ser a minha opinião ou a opinião de alguém, é aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós. Ainda bem que este pastor ainda disse, olha, a minha opinião. Bom, menos mal que ainda não usou a Bíblia, não quis usar a Bíblia para distorcer, não é? Ele falou da opinião particular dele, mas se portou vergonhosamente como um líder, como alguém que prega e fala para a família.
Bom, Pérgamo. Pérgamo, um dos significados desta palavra ou do nome desta cidade é casado. E a igreja de Cristo, ela precisa ter um entendimento que nós somos a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, a nos apresentarmos a Cristo como esposa, como aquela que foi adquirida, como aquela que foi comprada pelo precioso sangue de Cristo, nós temos que ter entendimento que nós devemos nos apresentar a Cristo de maneira santa, de maneira incontaminada. Nós não podemos nos apresentar a Cristo de qualquer maneira. Nós não podemos nos apresentar a Cristo da maneira que nós achamos que pode ser ou que deve ser, mas nós temos que nos apresentar a Cristo de maneira santa, assim como a palavra do Senhor nos instrui. E, como dizia, o problema daquele tempo e o problema do tempo em que nós vivemos é que quando a igreja do Senhor, ela perde este entendimento, ela não consegue manter esta compreensão de que nós devemos nos apresentar ao Senhor de maneira santa, de maneira pura, de maneira incontaminada, o que acontece exatamente como está escrito no Apocalipse, pois o sistema mundano, ele entra dentro da igreja. Às vezes nós imaginamos que o inimigo, ele usa somente a violência para fazer com que os cristãos venham desistir da sua fé, mas não é somente usando a violência que o inimigo usa para assim fazer. O inimigo também usa a sedução, e a sedução, ela traz muito mais prejuízo à igreja de Cristo do que a própria violência, do que aqueles que sofrem, padecem, perdem as suas vidas por amor a Cristo. E todo o livro do Apocalipse sempre vai apresentar então a igreja do Senhor como noiva, e que deve se apresentar pura e santa, e vai apresentar o sistema mundano, o sistema deste mundo corrompido, como a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. E assim é o que acontecia na igreja de Pérgamo, esta mistura que estava começando a acontecer. A igreja estava começando a ficar enamorada do mundo, se esquecendo que era a noiva de Cristo. E o Senhor então escreve esta carta àquela igreja, alertando a igreja do perigo, do risco que é a igreja do Senhor se misturar com o mundo. A igreja do Senhor, o povo de Deus, se colocar como uma presa fácil, se esquecer da mensagem transformadora do Evangelho e se misturar com este sistema de imoralidade deste mundo. E o versículo de número 12, o Senhor Jesus inicia aquela igreja dizendo: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O Senhor se apresenta àquela igreja, e Ele se apresenta como aquele que traz uma espada aguda de 2 fios. E a igreja de Pérgamo sabia exatamente o que era uma espada, porque muitos dos cristãos de Pérgamo haviam padecido e morrido pela espada de Roma. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos, pois a perseguição no mundo daquela época era algo comum. Roma perseguia os cristãos, os judeus perseguiam os cristãos. Os judeus, para se estarem bem com Roma, eles mesmos entregavam os cristãos para que fossem mortos,
para que fossem presos, para que tivessem as suas vidas ceifadas, tão somente para estarem bem com Roma, para estarem numa posição privilegiada com Roma. E o Senhor avisa aquela igreja, o Senhor diz àquela igreja: olha, cuidado, porque Roma tem o poder para tirar a vida de vocês. Mas o Senhor diz: mas eu me apresento a vocês como aquele que tem a espada de dois fios. Lembrem-se do que eu disse, ainda estando no meio de vós, ainda estando aí no mundo junto com vocês, em carne, que a minha espada, o poder que eu tenho, não é tão somente de ceifar a vida, mas eu tenho o poder de tirar a vida e lançar a alma no inferno. O que o Senhor Jesus estava dizendo para aquela igreja era exatamente isso: olha, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: aquele que tem a espada de dois fios, aquele que tira a vida, aquele que ceifa a vida e ainda pode lançar o corpo e a alma no inferno. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, o versículo de número 28. Então, aquela igreja devia estar atenta. Muito pior do que enfrentar a espada de Roma, era enfrentar a espada aguda de dois fios, que saía da boca do Senhor. Pois esta espada, ela traria àquela igreja um prejuízo irreparável. Roma poderia trazer um prejuízo à igreja, mas aquele prejuízo, aparentemente, que se daria aos olhos dos homens, na realidade não era um prejuízo, porque a alma deles estariam na glória com o Senhor. Mas o Senhor estava dizendo: cuidado, porque eu sou aquele que trago um prejuízo irreparável, porque eu ceifo a vida e lanço o corpo e a alma no inferno. Portanto, o Senhor se apresenta àquela igreja desta maneira, e o Senhor também se apresenta a nós desta maneira. Diante de todos os medos que nós podemos ter, o maior medo que nós devemos ter é de pecar contra o nosso Senhor. O maior medo que nós devemos ter é, como igreja do Senhor, nos corrompermos e nos aliarmos ao mundo e deixarmos que o sistema mundano tome conta da igreja, com talvez a intenção de ficarmos bem, com a intenção de talvez nos socializarmos com todos. O Senhor diz a nós: olha, cuidado, porque é melhor perder alguma coisa desta vida, é melhor, numa hipótese de até perdermos a amizade de alguém, ou perdermos um convívio com alguém, do que recebermos o juízo daquele que tem a espada de dois fios. É para nós estarmos atentos, é para nós sermos cuidadosos. E o Senhor, no versículo de número 13, o Senhor diz àquela igreja: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amados, este texto, nesta manhã, este versículo, nesta manhã, o Senhor também, Ele diz a nós que vivemos nesses dias: olha, eu conheço as tuas obras. E oxalá o Senhor pudesse dizer que, a respeito de nós, que nós não temos negado a fé no Senhor, que nós temos permanecido fiéis diante da presença do Senhor, que nós estamos de uma maneira muito
muito cuidadosa, muito zelosa, servindo ao Senhor. Na igreja de Pérgamo, haviam servos do Senhor assim também. E por isso o Senhor diz: olha, conheço as tuas obras, não negaste o meu nome. Diante da violência, o problema da igreja de Pérgamo não era que ela se rendeu por causa da violência que os cristãos sofriam. Porque ainda nos dias de Antipas, um pastor da igreja de Pérgamo, que foi morto de uma forma terrível, pois colocaram ele dentro de um animal de bronze, um animal oco, e quando colocaram ele dentro daquele, segundo alguns, era uma imagem de um boi, era a figura de um boi de bronze, colocaram ele dentro daquele boi, e depois de colocarem ele dentro daquele boi, começaram a colocar fogo, e aquilo foi esquentando, e ele morreu, queimado, morreu asfixiado, dentro daquele animal. Tamanho foi o sofrimento daquele pastor, morrendo por causa do nome de Cristo. E o Senhor faz este elogio àquela igreja: olha, ainda nos dias de Antipas, vocês não negaram a fé, vocês não negaram o meu nome, vocês permaneceram fiéis. A violência com que Roma agiu, com que o inimigo, através da espada de Roma, trouxe sobre vocês, não foi motivo de vocês se desviarem da minha presença. Vocês permaneceram fiéis, vocês não negaram o meu nome. E o Senhor diz: olha, e eu sei o que acontece na cidade de vocês. A cidade de vocês é onde Satanás habita. Mas Satanás não só habitava naquele lugar. Diz aqui a palavra do Senhor que o trono de Satanás estava naquele lugar. Quando a Bíblia diz, aqui o Senhor diz àquela igreja que ela habitava, que ela estava no lugar aonde está o trono de Satanás, estava dizendo que aquela cidade, ela era dominada, era o sistema político e também um sistema religioso depravado que havia naquela cidade, eram dominados pelo inimigo. O inimigo era que regia tanto o braço político como também o braço religioso daquela cidade. E tudo o que eles faziam era perseguir a igreja, era seduzir a igreja de Cristo. E o Senhor então chama aquela atenção daquela cidade: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei o lugar aonde vocês estão. Aqui o Senhor está dizendo: olha, eu estou no meio de vocês, e eu conheço, eu sei exatamente o que vocês vivem, eu sei exatamente a condição que vocês estão vivendo, mas eu sei também, que da mesma forma que vocês permaneceram fiéis, quando o inimigo tenta dominar vocês pelo medo, eu também sei, que quando o inimigo leva a vocês a sedução, a imoralidade, quando o inimigo leva a vocês a perversidade do mundo, a imoralidade deste mundo, vocês estão cedendo, vocês não estão se portando de maneira firme. Parece até um contraste, porque aos nossos olhos, de repente, seria muito mais fácil rejeitar aquilo que seduz do que aquilo que me causa medo. Parece até que não soa muito bem, mas aquela igreja, aquilo que era para produzir medo naquela igreja, eles resistiam firmes, mas aquilo que era para seduzir a igreja cedia. E o Senhor então começa a falar com a igreja, exatamente agora a partir do versículo de número 14, onde nós vamos ver aquela igreja começando a negociar com a verdade.
E por que então que o inimigo, ele muda a sua estratégia? Ele viu que, usando a perseguição, tentando trazer pavor e medo à igreja, ele não conseguiu muito êxito. Querer provocar uma perseguição, ou não só querer, mas provocar uma perseguição à igreja, ele não alcançou o seu objetivo. Então ele muda a sua tática, e nós precisamos estar atentos a isso, porque na nossa vida também nós somos assim. Às vezes em algumas coisas nós vencemos, nós temos facilidade para vencer. Em outras coisas, às vezes nós cedemos, e é justamente o problema da igreja de Pérgamo. Ela, diante do medo, da perseguição, daquilo que era para causar pavor, eles permaneceram firmes, mas diante da sedução do inimigo, diante daquilo que o inimigo começou a propor àquela igreja, ela começou a ceder. E, como disse, o inimigo mudou a tática, ele deixou a tática da perseguição para a tática da sedução. E a proposta que o inimigo faz agora não era a seguinte: olha, vocês não podem ser cristãos, vocês devem deixar de ser cristãos. Não foi essa a tática que o inimigo usou agora. A tática que ele usou era a seguinte: olha, vocês podem ser cristãos, mas vocês não precisam ser tão fiéis, vocês não precisam ser tão radicais, vocês não precisam ser tão santos. Vocês podem equilibrar o santo e o profano. Vocês podem equilibrar entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Vocês podem andar misturados. Tem até um linguajar que diz aí, né? Juntos e misturados. A igreja do Senhor, ela nunca pode estar junta e misturada com o mundo. Ela está no mundo, mas ela não se mistura com o mundo. A igreja do Senhor, ela é santa. É como água e óleo, não se mistura. É como água e o azeite, não se mistura. E o que o inimigo tem proposto à igreja hoje, é exatamente o que ele propôs à igreja de Pérgamo. Olha, vocês não precisam ser tão santos assim. Vocês podem ter uma vida dupla. Vocês podem ser um crente secreto, né? Assim como tem os agentes secretos. Ele disse para nós que nós podemos ser crentes secretos. Ninguém sabe que somos crentes, ninguém sabe que somos servos de Deus, ninguém sabe que somos cristãos, porque quando estamos em meio à sociedade, nós nos portamos exatamente como aqueles que não têm Cristo. Nos portamos exatamente como aqueles que não têm uma vida com Cristo, nenhum tipo de relacionamento com Cristo. E aquela igreja caiu nesta sedução, nesta trama do inimigo contra ela. Ela aceitou passivamente uma vida ecumênica. Ela aceitou passivamente uma comunhão entre o cristianismo e as religiões pagãs de Pérgamo. Ela aceitou passivamente aquilo que os pagãos praticavam ser praticado pelos membros daquela igreja. Eles começaram a baixar a guarda. Começaram a dizer: olha, a gente não precisa ser tão rigoroso, nós podemos ceder um pouquinho. Na igreja de Pérgamo, havia crentes que permaneceram fiéis ao Senhor, mas até estes estavam pecando contra Deus, porque eles não estavam se colocando em oposição àqueles que estavam fazendo tudo errado.
aqueles que estavam seguindo a doutrina de Balaão, aqueles que estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas, os santos, aqueles que disseram: olha, nós não vamos fazer, nós não queremos andar segundo essas doutrinas, mas também não vamos falar nada. Lembra do que eu disse logo no início a respeito do pastor? Diante de uma situação, quando ele se posiciona quase que como um crente da igreja de Pérgamo, ou como um crente da igreja de Pérgamo. Olha, eu não faço, mas também não posso ignorar uma situação dessa. Eu tenho que respeitar uma situação. Uma coisa é respeitar como cidadão, entender como cidadão. Nós não temos como mudar a situação, mas nós temos a liberdade de sermos contra qualquer princípio que não seja pautado com a palavra de Deus. Nós temos o direito de nos portarmos contra qualquer coisa que não seja em conformidade com a palavra de Deus. Eu não faço, mas deixa os outros fazerem. Daqui a pouco uma prática dessa começa a se alastrar dentro da igreja, e o que ele vai fazer então? Visto que ele também é um pastor de uma igreja, ele vai aceitar esta situação? Ele vai concordar com essa situação? Não pode. Era exatamente o que aqueles crentes faziam. Eles começavam a ceder às pressões do mundo. E qual era a questão que o Senhor estava dizendo a eles? Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Sabe, irmãos, quando Jesus fala assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, alguém pode dizer assim: olha, mas então esta igreja estava bem. Estava não. Sabe por quê? Porque ainda que o Senhor dissesse a eles: olha, mas uma pequena coisa, uma pequeníssima coisa tenho contra ti, já era motivo deles serem condenados. Então, quando o Senhor diz: olha, mais umas coisas poucas, mas poucas coisas tenho contra ti, não é porque o Senhor estava desconsiderando aquilo, ou porque o Senhor estava dizendo: olha, vocês estão tranquilos. Não, o Senhor estava dizendo: olha, a espada aguda de 2 fios, ela vem. E o que era que o Senhor tinha contra eles? Tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Nós conhecemos já esta história, a história de Balaque e de Balaão. Diz a palavra do Senhor que Balaque contratou Balaão por um bom preço para amaldiçoar o povo de Deus. Ele era de um reino, ele era rei de um reino, e ele queria que o povo de Deus fosse castigado, fosse exterminado, que viesse prejuízo sobre o povo de Deus ainda na sua caminhada pelo deserto. E diz a palavra do Senhor que então ele contrata Balaão, um profeta, para que este profeta amaldiçoasse o povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que quando Balaão ia abrir a sua boca, ele abria a sua boca depois de oferecer sacrifícios aos deuses, depois de fazer tantas ofertas, ele abria a sua boca e ele não proferia maldição, ele proferia bênçãos. E Balaque, claro, muito nervoso, chateado, revoltado com Balaão, disse: olha, eu te contratei, eu te paguei para você amaldiçoar este povo, mas todas as vezes que você vai amaldiçoar, você abençoa este povo. E aí, Balaão então diz: olha, é porque contra este povo não adianta nós queremos falar qualquer coisa, este povo tem a bênção de Deus.
e ainda que nós venhamos fazer qualquer coisa, nós não vamos conseguir amaldiçoar este povo. Mas tem uma coisa que pode fazer. Você vai pegar aqui as moças do teu reino, os rapazes do teu reino, e vai fazer uma grande festa, um grande banquete. E você, as comidas deste banquete serão oferecidas aos ídolos, aos seus deuses. E depois que você fizer isso, depois que você organizar tudo isso, que estiver tudo para ser feito, você vai fazer o seguinte: você vai convidar os jovens e as jovens dos filhos de Israel para esta grande festa, para este grande banquete. E aqui eles vão comer das comidas que foram oferecidas aos ídolos, aqui eles vão beber daquilo que foi oferecido aos ídolos. E depois que eles comerem, depois que eles beberem, depois que eles estiverem embriagados, eles se deitarão, se casarão, constituirão família com as suas moças e com os seus rapazes. E aí não precisa de fazer nada, porque eles estarão pecando contra o Deus deles, e o juízo do Deus deles virá sobre eles. Na verdade, não precisa nem de você fazer nada, porque o próprio Deus vai fazer com eles. O próprio Deus deles vai trazer juízo sobre eles. E foi exatamente o que aconteceu naquele tempo. Quando Balaão orientou Balaque, Balaque fez exatamente da maneira como Balaão disse, e veio o juízo de Deus sobre o povo de Deus. E na igreja de Pérgamo, havia alguns crentes daquela igreja, que estavam seguindo esta doutrina, ou seja, estava criando embaraços, estavam criando situações, para que o povo de Deus pecasse contra Deus. O que nós podemos dizer hoje, como algumas pessoas dizem, olha, o que tem isso, o que tem aquilo, isso pode, isso também pode, isso não faz a menor diferença, aquilo que a Bíblia estabelece, aquilo que a Bíblia diz, e nós simplesmente vamos desconsiderando, vamos ensinando, nós não só tropeçamos, mas como levamos o povo de Deus a cometer um tropeço. Isso é doutrina de Balaão, é ensinar o povo do Senhor a pecar contra Deus, é levar o povo, é conduzir o povo, é conduzir a igreja de uma maneira que eles pequem, eles venham transgredir a palavra do Senhor. E quando todas essas coisas acontecem, a igreja do Senhor, ela enfraquece. Se uma vida de santidade leva a igreja a estar forte e firme diante da presença do Senhor, uma igreja que vive no caminho do pecado, que vive no caminho do engano, ela se torna uma igreja frágil, uma igreja fraca, e de maneira alguma ela fica firme diante da presença do Senhor. E os irmãos irão lembrar que ainda há pouco eu disse que na igreja de Pérgamo existiam alguns que permaneceram fiéis, mas diante desta situação, que alguns da igreja estavam seduzindo e levando a igreja a pecar contra Deus, aqueles que permaneciam fiéis, eles ficavam em silêncio, não falavam nada, não se manifestavam, não diziam, olha, mas não é isso que o Senhor quer, mas não é isso que o Senhor diz, nós não podemos fazer desta maneira. Não, a igreja ficou em silêncio, uns praticando as más obras e os outros em silêncio. Irmãos, nós precisamos nos atentar a uma coisa: nós, como servos do Senhor, não basta nós amarmos o bem, nós temos que odiar, detestar, repudiar aquilo que é mal. Nós temos que amar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina,
mas nós temos que detestar e repudiar aquilo que a palavra do Senhor é contra. Que nós possamos ter esse entendimento. Não basta amarmos o bem, nós temos que batalhar contra o mal. Não basta nós dizermos, olha, eu vou ser santo, e o resto, que se dane, que se vire. Não, eu vou ser santo, mas no meu meio, aqueles que estão à minha volta, se eles pecarem, eu vou alertá-los, eu vou falar com eles. Se eles irão aceitar ou não, eu não sei. Se eles irão concordar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu vou alertá-los, eu vou falar com eles. Porque o Senhor ia trazer juízo sobre aquela igreja, não era somente sobre aqueles que estavam pecando, mas aqueles que estavam em silêncio. Aqueles que se silenciaram diante do engano que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. E o versículo de número 15 diz: assim também tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor, mas eles odiavam, detestavam a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo, eles não estavam nem aí para a doutrina dos nicolaítas. E qual era a doutrina dos nicolaítas? Eles ensinavam, os nicolaítas, o pensamento deles era: olha, o Senhor nos libertou para vivermos em liberdade, então nós podemos fazer o que nós quisermos. Eles ensinavam, olha, é necessário ou não tem problema nós pecarmos muito, porque quanto mais nós pecarmos, mais a graça de Deus será sobre nós. Na realidade, eles não conheciam a doutrina da graça, porque a doutrina da graça, ela nos livra do poder do pecado. Eles não estavam debaixo da tutela da lei, é verdade, mas eles estavam debaixo da tutela da graça. A tutela da lei, ela dizia para o homem o seguinte: você pecou, você vai morrer, não tem escape para você. A doutrina da graça, ela me diz: você pecou, Jesus morreu no teu lugar, mas é necessário você viver uma vida santa, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos conduz a vivermos uma vida santa. Porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos dá condições de nós falarmos não para o pecado. E nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem: não, mas é que eu sou fraquinho, eu não consigo parar de pecar. É só buscar o Senhor, que o Espírito de Deus nos capacita, nos habilita, nos dá condições de nós dizermos não para o pecado. Nós, na nossa própria carne, na nossa própria vontade, nós não temos forças para dizer não para o pecado. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos dá condições de falarmos não para o pecado. Essa é a graça de Deus, nos liberta do poder do pecado, ou seja, o pecado não tem domínio, não tem poder mais sobre nós, porque a graça do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. E os nicolaítas entendiam ao contrário, diziam: olha, nós temos a graça, e quanto mais nós pecarmos, mais a graça do Senhor será abundante na nossa vida, porque o Senhor nos dará ainda mais perdão. Nós não estamos mais debaixo da tutela da lei, nós podemos viver uma vida desregrada, nós não precisamos mais do freio da lei, nós podemos viver da maneira que nós quisermos, podemos viver sem regras, sem imposições. E é o que muitas pessoas hoje, a igreja dos nossos dias hoje também pensa. Um pensamento diabólico, um pensamento que tem sido difundido dentro da igreja, e não tem outra explicação para isso, senão por
ser este pensamento impulsionado pelo inimigo das nossas almas, é o diabo. Ele tem dominado entre aspas, a igreja, não no sentido da igreja de Cristo, aquela que é santa, pura, mas as igrejas, as denominações, têm sido dominadas por esta grande influência do inimigo, dizendo: olha, não, nós estamos debaixo da graça, né? O jovem pode viver uma vida desregrada, o jovem pode namorar como todos namoram, né? O relacionamento íntimo, que é algo reservado ao casamento, biblicamente falando, não, mas quando a Bíblia foi escrita, como diz, né? Só existia Adão e Eva. Não, a palavra do Senhor, ela não muda, ela permanece. O padrão de santidade que foi estabelecido lá no primeiro livro, até o último livro. A Bíblia foi escrita num total aí de mais ou menos 1500 anos, né? Até que todos esses livros fossem escritos, aí abranjam um período de 1500 anos, de Gênesis a Apocalipse. O mesmo Deus que lá no jardim estabeleceu e criou um homem santo, puro, é o mesmo Deus que continua assentado no trono, tendo domínio da igreja e do mundo. O mesmo Deus que enviou estas cartas às igrejas, através do seu servo João, é o mesmo Deus que 2000 anos depois exige a mesma coisa do seu povo: santidade. Então nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira. Olha, os que os nicolaítas diziam, o crente, o cristão, não precisa ser diferente dos outros, pode viver como os outros vivem. Não, o cristão, ele tem que ser diferente. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo de número 12, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos amoldeis a este mundo, ou seja, o mundo não é o molde que nós temos que ser amoldado a ele, mas é a palavra de Deus que é o molde que nós temos que ser amoldado a ela. O jovem, ele é tentado. O jovem é oferecido a ele aquilo que o mundo tem. E muitos têm cedido. E muitos pastores não têm falado. O homem, a mulher, adulto, maduro, casado, também é tentado. Também é oferecido a ele práticas comuns lá no mundo, mas que não servem para aqueles que são cristãos. A ideologia de gênero tem feito uma destruição no mundo e está começando a fazer dentro da igreja. O padrão de casamento do mundo tem se tornado um problema para a igreja, porque muitos cristãos, ou muitos crentes, ou muitos frequentadores de igreja acham que é a mesma coisa. O casamento bíblico, ele é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Ou seja, o casamento é um homem e uma mulher. O casamento não pode ter terceiros, relacionamentos extraconjugal, e o casamento não é para ser desfeito. Ainda esses dias alguém me ligou e estava perguntando a respeito de
de um casal que está tendo um problema, e não sei se o casal, pelo menos a esposa, é crente, mas que esta esposa estava se aconselhando com os ímpios. E eu disse a essa pessoa: olha, é preciso, se de fato ela quer um bom conselho, ela não pode pegar conselho com o ímpio. Ela tem que pegar conselho com os servos do Senhor. Um cristão verdadeiro. Por quê? Para que ela receba um conselho segundo o padrão estabelecido por Deus. Porque se ela for pegar o conselho com o ímpio, a primeira coisa que ele vai ter: o que você está fazendo com ele ainda? Separe dele, parte para outra. Você merece coisa melhor. Mas o padrão bíblico vai ser o contrário. Vai orar, vai reconciliar, vai buscar o Senhor. Se você fez alguma coisa errada, vai lá, conserta essa situação, resolve isso. Então é diferente. Se ela é cristã, ela deve receber um conselho cristão, não um conselho de um ímpio. Mesmo porque o ímpio, neste caso, não serve para nos dar um conselho, porque o conselho dele será 99% ou 99,99% contrário aos princípios estabelecidos por Deus. E o nosso princípio, que vale para nós, é o princípio estabelecido por Deus. Amados, nós não podemos nos conformar com este mundo. E se vermos o nosso irmão se conformando com o mundo, nós precisamos alertá-lo sobre o perigo que é se conformar com o mundo. Precisamos entender que Cristo, Ele odeia as obras dos nicolaítas. Ele detesta as obras dos nicolaítas. Ou seja, aqueles que dizem que nós, como cristãos, não precisamos ser diferentes. Nós podemos ser semelhantes e parecidos com o mundo. As obras que o mundo pratica, que aqueles que não têm Cristo praticam, nós também podemos praticar. Não podemos fazer isto e não podemos tolerar isto no seio da igreja do Senhor. No versículo de número 16, o Senhor diz àquela igreja: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor diz àquela igreja, o Senhor exorta os faltosos, aqueles que estavam andando por caminhos tortuosos daquela igreja: olha, é necessário vocês se arrependerem do erro e da tolerância do erro. O grande problema daquela igreja é que uns faziam errado e os outros concordavam, os outros não se manifestavam contra. Os que tinham errado, os que tinham pecado, era necessário se arrepender dos seus pecados. E os que estavam acomodados, era necessário que eles se arrependessem daquela comodidade, daquela concordância com o pecado daqueles homens. E Jesus então, após convidar aquela igreja ao arrependimento, a uma mudança de postura, de atitude, aqueles que estavam andando segundo a doutrina de Balaão, a doutrina e obras dos nicolaítas, era necessário que eles voltassem, se arrependessem e voltassem a praticar a doutrina, a praticar as obras estabelecidas pela palavra do Senhor, a doutrina estabelecida de Cristo. E aqueles que viviam uma vida de concordância com aquilo, era necessário eles começarem a pregar contra, a falar contra, a dizer: olha, está errado. Eles não podiam se acomodar. Jesus convida aquela igreja, Jesus chama a atenção, exorta aquela igreja para que eles se arrependessem. E Jesus também traz uma sentença aos que não se arrependessem, aos impenitentes,
o Senhor fala que viria um juízo sobre eles. A falta de arrependimento traria um juízo. A espada que Jesus ia trazer agora não era a mensagem do Evangelho para a salvação, mas a espada que o Senhor Jesus ia trazer agora era a mensagem do Evangelho, uma mensagem de condenação àquela igreja. A mensagem que o Senhor traz àquela igreja: olha, aqueles que não voltarem para a verdade, aqueles que não se voltarem para a verdade, aqueles que não se arrependerem, eu trarei juízo, eu trarei espada. Se vocês, mais uma vez falando, se vocês acham que o grande problema, ou se vocês não tiveram medo da espada de Roma, mas é bom vocês terem medo, é bom vocês estarem atentos contra a espada que eu trago, porque a espada que o Senhor traz, ela derrota os inimigos do Senhor, e os inimigos do Senhor são todos aqueles que andam, que pregam, que fazem ou que se silenciam com a mensagem contrária ao Evangelho, com a mensagem contrária à palavra do Senhor. Essa é uma espada que destrói os inimigos, e esta é a única espada que o Senhor irá trazer na sua segunda vinda. Sabe, às vezes nós ficamos dizendo, pensando, ou muitas das vezes as pessoas dizem e pensam: não, mas Jesus é amor, Jesus, Ele é misericordioso. É verdade, Jesus é amor e Jesus é misericordioso, mas não se esqueça de uma coisa: este Jesus que é amor, Ele também é fogo consumidor. Este Jesus que é misericordioso, lembra-se que o princípio de todas as coisas é a justiça. Ele é um Deus justo, Ele é um Senhor justo. Aquele que é culpado será tratado como culpado. Aquele que foi inocentado por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, também será tratado como inocente. Aquele que foi declarado justo, será tratado como justo. Precisamos entender que a palavra salvadora, ela se torna juiz. O Senhor Jesus disse: olha, quando eu vier, eu não vou condenar ninguém, mas as palavras que eu tenho dito, esta os condenará. Ou seja, este evangelho que hoje é pregado e que fala de salvação, é o mesmo evangelho que se tornará juiz naquele dia. A espada do Senhor hoje, que é benigna, e que traz salvação, e que é generosa, ela vai se transformar numa espada carrasco, uma espada de juízo, uma espada de castigo aos que não se arrependem, aos que andam longe da presença do Senhor. A espada do Senhor, a mensagem do Senhor, que esta espada, lembre-se, ela se tornará uma mensagem de julgamento, uma mensagem que trará julgamento a todos. Então, no versículo de número 16, o Senhor convida aquela igreja ao arrependimento e fala do juízo que há de vir sobre a igreja, se ela não se arrepender. E no versículo de número 17, o Senhor Jesus faz uma promessa: aqueles que derem ouvido à voz do Espírito. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O maná escondido. Jesus traz e faz uma lembrança do maná que foi dado lá no deserto. E o Senhor diz: olha, eu vou dar deste maná
a vocês. Ao vencedor, ele vai comer deste maná. O vencedor, ele terá o privilégio de se saciar com o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. O vencedor estará com o Senhor. O vencedor terá parte com o Senhor. O vencedor estará para sempre com o Senhor. Então, não aceite os banquetes que o mundo oferece. Mas, se vocês derem ouvido, se vocês rejeitarem o banquete que o mundo oferece, naquele dia, vocês poderão comer do pão da vida. Naquele dia, vocês estarão para sempre com o Senhor. Naquele dia, vocês irão comer do maná. Naquele dia, para outra igreja, o Senhor diz que iria comer do fruto da árvore da vida. Ou seja, vocês terão uma comunhão permanente com o Senhor. Vocês vão rejeitar os banquetes do mundo para se deliciar com o banquete celestial. E não será apenas um dia, será eternamente. Vocês estarão para sempre com o Senhor. Depois, o Senhor fala de pedrinha branca. Há duas aplicações aqui que a igreja de Pérgamo conhecia muito bem, que era um julgamento quando alguém era levado ao júri, e a maneira de se responder depois da audiência era pedra branca e pedra preta. Então, cada um daqueles que compunham o júri, eles tinham uma pedra branca e uma pedra preta. Se eles entendessem que aquele réu, aquela pessoa que estava na posição de réu, ela deveria ser livre, ela não deveria ser responsabilizada por aquele crime, eles apresentavam ao juiz uma pedrinha branca, entendendo que aquela pessoa era inocente. E se alguém entendesse que aquela pessoa era culpada, ele apresentava ao juiz uma pedra preta. E no final, se tivesse mais pedra branca, aquela pessoa seria absolvida. Se tivesse mais pedra preta, aquela pessoa seria condenada. E Jesus disse: olha, naquele dia, vocês receberão uma pedra branca. Ou seja, vocês estão absolvidos. Mas aqueles que derem ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. E a outra aplicação que também eles conheciam, aquilo que era costumeiro, é quando alguém recebia o convite para uma festa, e a maneira dele ser identificado como alguém que foi convidado para aquela festa, era ele apresentar uma pedrinha branca. Então, o dono da festa, ele dava ao seu convidado uma pedrinha branca. E quando ele chegava para participar daquela festa, ele entregava ao porteiro, aquela pessoa que estava responsável na portaria, aquela pedrinha branca, e ele tinha livre acesso. O Senhor está dizendo para aquela igreja: olha, existe uma grande festa, existe um grande banquete, e aqueles que derem ouvido à voz do Espírito e forem vencedores, não andarem e não se calarem diante da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, eles também têm uma grande festa preparada para eles, e eu vou dar a eles uma pedrinha branca, para que eles possam entrar para esta festa. Eu vou dar a eles uma pedrinha branca, para que eles tenham livre acesso a este grande banquete, a esta grande festa. E também diz que os vencedores receberão um novo nome, que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. E só lá é que nós vamos deliciar do maná, vamos receber a pedra, e vamos conhecer todos os mistérios deste novo nome que nós vamos receber.
Nós não sabemos, não conhecemos, mas iremos receber. E lá nós iremos compreender todas as coisas. Irmãos, que nós, hoje, todos nós, possamos nos atentarmos a esta mensagem, como disse no princípio, muito mais do que uma mensagem para nos trazer conhecimento, é uma mensagem para trazer a nós uma avaliação, para nós avaliarmos o nosso coração. Como que nós temos vivido? Nós temos até vencido muitas coisas? Temos. Diante das dificuldades, nós temos estado bravamente caminhando? Podemos. Mas e diante das seduções? E diante das doutrinas que têm sido largamente difundida, pregada, e que são doutrinas até contrárias à palavra do Senhor? Nós temos também andado neste caminho, ou ainda não andando neste caminho, estamos em silêncio, não falamos nada. Achamos que de fato a igreja pode se misturar com o mundo com a igreja, não precisa haver uma diferença, ou ainda que até falamos, olha, é preciso haver uma diferença, mas não nos importamos, se nós mesmos não estamos fazendo a diferença, ou se nós não nos importamos com aqueles que também não estão fazendo a diferença, não estamos pregando contra, não estamos falando contra. É necessário nós avaliarmos isto, porque o Senhor, a espada do Senhor virá sobre aqueles que pecam, mas com aqueles que se calam diante do pecado. A espada do Senhor virá sobre aqueles que se desviam, aqueles que distorcem a palavra do Senhor, mas virá sobre aqueles que também se silenciam diante daqueles que distorcem a palavra do Senhor. Que tenhamos nós a qualidade de Pérgamo, diante das adversidades, bravamente lutamos. Quando alguém quer nos calar, nós gritamos ainda mais. Quando alguém diz que não podemos, nós insistimos em servir ao Senhor, em estar na casa do Senhor. Que sejamos assim, mas que nós não tenhamos o defeito de Pérgamo, que nós não tenhamos, como o Senhor diz, as poucas coisas que o Senhor tinha contra Pérgamo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê a sua graça, para nós não termos estas poucas coisas que o Senhor pode ter contra nós, para que o Senhor possa nos olhar, não como a igreja de Pérgamo, mas que o Senhor possa nos olhar como a igreja de Esmirna, ou como a igreja de Filadélfia. Que eu e você possamos nos avaliar o nosso coração, a nossa vida, e tenhamos assim a certeza de que o Senhor, Ele tem se agradado de nós. Qual é a mensagem do Senhor? Não vou perguntar se o Senhor fosse enviar uma carta, não para a igreja, mas se o Senhor fosse enviar uma carta a mim hoje, qual é a carta que o Senhor enviaria a mim? Lembrando que Ele conhece as nossas obras, lembrando que Ele está no meio da igreja, Ele anda no meio da igreja, mas Ele não está a passeio, Ele anda no meio da igreja, examinando a igreja, lembrando que o Senhor, que o Espírito de Deus habita em nós, mas não apenas porque Ele não tem um lugar para habitar, não apenas porque Ele decidiu habitar, mas Ele habita em nós, examinando o nosso coração, examinando todas as coisas da nossa vida, o que falamos, o que fazemos, o que atentamos com os nossos ouvidos, o que colocamos diante dos nossos olhos, e Ele esquadrinha o nosso coração. O salmista, orando, ele diz: Senhor, que as maquinações do meu coração sejam agradáveis a Ti. Os nossos pensamentos,
também devem ser agradáveis ao Senhor. Todo o nosso ser, toda a nossa vida tem que ser uma vida santa, uma vida irrepreensível. Ainda que alguns, como Paulo escrevendo na sua carta aos Efésios, ainda que alguns digam, não é bem assim, mas o Senhor disse, olha, Paulo escrevendo, mas sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que Deus nos ajude, que a graça do Senhor seja sobre nós, e que ao avaliarmos a nossa vida, nós possamos compreender e entender que aquele que nos conhece é aquele que nos julga. Às vezes as pessoas dizem, quando nós vamos alertar alguém, falar com alguém, às vezes as pessoas dizem, olha, mas é Deus quem vai me julgar. E a pergunta que fazemos, isso não te preocupa? Porque se Ele conhece todas as coisas, e é Ele que irá nos julgar, misericórdia. Que possamos estar atentos, e que possamos ser e lutarmos bravamente como a igreja de Pérgamo, mas não termos os defeitos da igreja de Pérgamo. Que Deus em Cristo nos ajude. Vamos orar agradecendo o Senhor. Logo mais às 19 horas estaremos novamente aqui cultuando ao Senhor, adorando o nome do Senhor, e também estaremos novamente fazendo mais uma live, transmitindo também o culto de logo mais para todos aqueles que desejarem louvar, adorar e aprender mais um pouquinho do Senhor. Amado Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós a Ti oramos, agradecidos nesta manhã, por esta oportunidade e privilégio de meditarmos na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito tem falado ao nosso coração nesta manhã. Esta mensagem que foi enviada através do Teu servo João, à igreja de Pérgamo, também uma mensagem enviada à igreja de hoje, também uma mensagem enviada ao meu coração nesta manhã, ao coração de todos aqueles que ouvem esta mensagem nesta manhã. Senhor, dai-nos a ousadia, a coragem, a bravura da igreja de Pérgamo em servirmos a Ti, em não negarmos o Teu nome, mas livra-nos, Senhor, dos defeitos, das coisas que o Senhor tinha contra aquela igreja, uma igreja que estava se amoldando ao mundo, uma igreja que estava enamorada do mundo. Livra-nos, ó Deus, de agirmos assim. Livra-nos de sermos aqueles que seguem a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, mas também livra-nos de sermos aqueles que se calam diante dos que seguem a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, que sejamos nós, ó Pai, santos e irrepreensíveis diante da Tua presença, não apenas vivendo uma vida santa, mas falando contra o mal, pregando a Tua mensagem contra os nicolaítas e contra aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Ajuda-nos, ó Pai, para que em todo tempo o Senhor possa nos olhar e que a nossa vida possa ser agradável a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, a verdadeiramente amarmos a Tua palavra, mas ajuda também, ó Pai, a cada dia, a nós odiarmos, a detestarmos aquilo que é contra a Tua palavra, aos princípios estabelecidos por Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, pois precisamos de Ti. Te damos graças porque o Teu Espírito habita em nós e nos conduz a vivermos nesta vida santa diante do Senhor. Pai amado, nós Te louvamos por tudo nesta manhã, e assim Te somos agradecidos. Amém e amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.